Paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, motivo esse de costume e de praxe, todos os pregadores têm por hábito expressar essa forma, essa fala. Mas nós precisamos lembrar que se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui hoje. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias Sagradas no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Está na salinha. Glória a Deus. Está na salinha. Obrigada. Acharam, irmãos? Eu estarei fazendo a leitura a partir do versículo número 1 e os irmãos estejam acompanhando aí. Quando eu disser à igreja, você enche o pulmão, estufa o peito e solta a sua voz. Verso 1 está escrito assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Aleluia. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei a que buscais, a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. A igreja. Vinde, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e eis que o vou tenho dito. Pode continuar. Saindo elas preciosamente do escuro, com temor e grande alegria, correram anunciado aos seus discípulos. E vindo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer aos seus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Todos os vossos assentos em nome de Jesus Cristo. O título está expresso, acredito, na sua tradução também, como assim na minha, que trata-se acerca da ressurreição do nosso mestre. Eu acredito que você, como os irmãos aqui na igreja têm aprendido, alguns que se encontram agora através da rede social nos assistindo, têm visto, e eu acredito que da seguinte forma têm também feito umas perguntas como eu tenho feito. Em nossos púlpitos, nos altares, sumiram as pregações sobre a ressurreição do nosso mestre. E eu falei aqui na abertura da minha subida, ou da minha fala, que só estamos aqui hoje por causa dele. A Bíblia nos revela que Cristo Jesus veio a este mundo, do qual mesmo disse assim: Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Isso se refere a você que está aqui hoje. Se eu fosse você, pelo menos dava glória a Deus. Amados, ao olhar para essa tese que nós estamos aqui que acabamos de ler, nós vemos uma efusão tão poderosa que acontecera. Quando eu falo na questão da efusão, foi que duas mulheres ouviram acerca da sua ressurreição, do que iria acontecer no dia que Cristo, após a sua morte, iria acontecer no mundo espiritual. Olha para a Bíblia Sagrada, me auxilia acompanhando aí por gentileza. Diz que, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, isso ele quer dizer que
quando na noite daquele sábado, que já estava anunciando, já o dia seguinte, que era o domingo, o que aconteceu? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que isso está contando? O que Deus quer dizer? Que naquela noite de sábado, após a morte de Cristo, após a sua crucificação, duas mulheres que se encontravam agora, lá naquele período, fugindo por causa da questão de Herodes e da perseguição que a igreja de outrora estava passando, elas lembraram de uma profecia, de uma promessa de que Cristo havia dito: levaram-se 40 anos para edificar ou construir esse edifício, mas eu o derribarei e ao terceiro dia tornarei a edificá-lo. Elas lembraram da profecia, e quando já despontava o dia seguinte, ambas saíram correndo e foram ao sepulcro. Para quê? Para ver até então o seu mestre ressurreto. Ao chegar lá, vocês leiam comigo, e eu vou tornar a repetir a leitura, para que a gente possa estar enfatizando aqui, que você tenha uma melhor compreensão. Diz que no verso 2: e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. 5. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. E eis que não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Como tinha dito: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Olha que revelação profunda. Enquanto ambas desejando ver o mestre, nós temos agora de um outro lado 11 discípulos. E eu posso assim também dizer que havia outras pessoas que naquele período estava fugindo por causa da questão de Herodes e os demais soldados. Mas as mulheres ultrapassaram a barreira do medo e foram em busca de uma promessa. E quando elas chegaram no sepulcro, a pedra havia sido removida. E sentado sobre uma pedra agora, alguém que você acabou de ler comigo, havia um anjo ali, era o anjo do Senhor, nada mais que era o próprio Jesus Cristo, dizendo para elas ali: a quem vocês estão buscando dentre os mortos. Tradução disso: ele já não está mais morto, ele está ressurreto. O Cristo que eu prego, o Cristo que você veio buscar essa noite, o Cristo que muitas das vezes não se fala mais dele, ou seja, em outros lugares estão falando de um Cristo que estão fazendo dele aquilo que eu ontem deixei uma mensagem quando Deus colocou no meu coração aqui. Estão buscando um Cristo para solucionar problemas, estão buscando um Cristo através de campanhas, estão buscando um Cristo para que solucione as suas causas problemáticas. Mas o Cristo que o Cristo que você, o Cristo que nós precisamos buscar é aquele Cristo que diz da seguinte forma: sem mim nada podeis fazer. E esse Cristo aqui, meu irmão, que essas duas mulheres foram buscar, diz a história bíblica que Maria Madalena, certa feita, sendo conduzida perante Jesus Cristo, do qual os homens de outrora haviam pego ela em ato de adultério, o que aconteceu? Ao chegar diante de Cristo, os homens que a conduziam disseram para ele: tu que julgas as leis, esta mulher foi pega no ato de adultério, julga ela agora. Preste atenção. Quando essas pessoas disseram: julga agora ela, em outras palavras, está aqui a pecadora, e você que diz que é o doutor da lei, condena ela agora. Mas Cristo que está aqui agora, nesse exato momento, usando essa pessoa, manda uma perguntinha para os tais que se levantaram contra a minha pessoa e contra a sua pessoa. Cadê os seus acusadores? Onde eles estão agora? Existe um Cristo que absolve o meu e o seu pecado. Como é que ele absolve? Através da cruz do Calvário, quando o homem reconhece que ele é Senhor dos senhores. Naquele exato momento, Cristo levanta-se do chão e fala uma palavra para aquelas pessoas: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Homens ali sagazes começaram a jogar as pedras ao chão, porque eles tinham pecado, deixaram a situação ali. A mulher ficou,
Cristo, olhando para ela, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Preste atenção na revelação. Jesus está me usando para perguntar: onde estão aqueles que apontaram o seu problema hoje? Onde estão aqueles que te acusaram hoje? Onde estão aqueles que olham para o meu e para o seu pecado do passado? Existe aí, em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor sobre a minha e sobre a tua pessoa. E a cédula que outrora estava o meu pecado, o seu pecado, Deus já pagou na cruz do Calvário, entregando o seu Filho Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, quando alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo, como esta mulher, Cristo, ao olhar para ela, disse uma pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher, então, olhando para Jesus, disse: Senhor, foram embora, só eu fiquei. E Jesus, agora absolvendo, disse: vai e não peques mais. A tradução nada mais é: aquilo que outrora estavam querendo fazer contigo, Jesus nessa noite está se levantando para dizer: pois bem, eu estou te absolvendo dos teus pecados. Porém, preste atenção, se alguém se levantar amanhã, apresenta para ele quem é que te absolveu. Irmãos, quando se tem um encontro verdadeiro com Cristo, há uma mudança de vida. Preste atenção. Essa mulher, absolvida agora por Jesus Cristo, o que ela pensou em fazer? Não voltar mais à vida que tinha. Eu olho para minha irmã, que outrora acabou de dar um testemunho após sua canção. Eu olho para mim, olho para alguns que estão conosco nesta noite. Quem tem um encontro com Jesus verdadeiramente não volta mais a viver segundo os cursos do mundo. Ele se sacrifica através do ato batismal, porque está escrito: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando a mulher, uma vez absolvida por Cristo, ela passou a servir a Jesus, irmãos. E uma vez passando a servir Jesus Cristo, observe na história que você acabou de ler: 11 discípulos ficaram dentro de casa, vou desenhar, ficaram agora clausurados. Mas alguém que outrora não havia sido chamada por Cristo, Cristo não chamou ela para servi-lo, mas quando se tem o entendimento de que Jesus absolve o pecado, como aconteceu na noite do domingo passado com Caio, ao trazê-lo aqui em cima do altar, ele expressou o problema que outrora ele vivia, mas quando Cristo entra na história, Cristo logo transforma e é de dentro para fora. Quando a transformação chega de verdade, a promessa entra, a palavra a pessoa não esquece. Tanto é que essa mulher e a outra que estava com ela, a outra Maria, não esqueceu o que Jesus lhe fizera. Ambas lembraram de que um dia Jesus estava reunido e outrora diante de alguns homens ele disse: levaram 40 anos para construir esse edifício, ou esse templo, mas eu o derribarei e ao terceiro dia tornarei a edificá-lo. Jesus logo não estava dizendo acerca do templo, mas ele estava se referindo à pessoa dele. E as mulheres, irmãos, uma vez transformadas pela palavra, elas lembraram da promessa e disseram: nós não podemos ficar aqui. Por quê? Porque uma promessa foi dita, e esses não estão entendendo, mas ele havia dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Elas então, ao ver despontando o sábado e chegando o domingo, elas correram para o sepulcro, e ao chegar lá, ao se deparar com aquele anjo, o anjo vem agora, começa a falar com elas: a quem vocês procuram? Deus está usando a minha boca para nessa noite dizer para você: ao que você veio fazer aqui nessa noite? Veio buscar uma cura para o problema, veio agora melhor uma solução para o problema, veio buscar uma cura. Pois bem, não fique focado no problema, mas busque aquele que outrora tem poder de mudar a circunstância da tua vida, da minha vida, de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Maior que a solução do problema é Jesus, irmão, a quem você precisa buscar. Glória a Deus! Veja que Jesus está me usando como usou nesse momento para com essa mulher, trazendo aos seus ouvidos a quem vocês procuram entre os mortos. Quero dizer aqui, Jesus não está morto, ele está mais vivo do que muitos podem imaginar. Ele é ressurreto, está vivo neste lugar, entre a minha e a vossa pessoa. Portanto, em nome de Jesus, acredite, irmão, de que nessa noite, independente da circunstância, e mais um algo, você não precisa fazer, irmão, pagar sacrifícios para buscar a Jesus só em campanha, pois o mesmo Deus que opera nas campanhas, opera também em dias fora que não é campanha, opera aqui dentro e opera onde você estiver. Mas basta que você acredite na promessa, de acordo com o que está escrito lá em
Salmo 119, versículo 11. O que está escrito lá? Por gentileza, alguém pode me dizer? Foi procurar, né, irmão? Guarda a palavra. Guarda a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra, e a palavra é Jesus Cristo, a palavra é o Espírito Santo, Ele te revela a circunstância pela qual você está vivendo, para você lembrar que você depende dEle. E uma vez que você depende dEle, veja, essas mulheres dependiam daquilo que elas haviam ouvido. E quando elas foram em busca daquilo que elas estavam precisando, logo o Senhor se manifesta para ela e diz: a quem vocês procuram dentre os mortos? Ele não está morto, ele está vivo. Em outras palavras, sou eu que estou falando com vocês nessa noite. É Jesus que está falando com vocês nessa noite. O meu Jesus, o nosso Jesus não está morto. Ele está vivo para mudar o quadro da tua história. Mas se faz necessário, você que leu comigo, se faz necessário, Jesus pede algo para você nessa noite. Qual é, aleluia, o nível da adoração que você tem para apresentar Ele nessa noite? Olha para a Bíblia Sagrada. Acompanha comigo o que essas mulheres fizeram após Jesus falar com elas. Diz o verso de número 8 daí em diante. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei a que buscais, a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vou tenho dito. Olha o que Deus está falando aqui. O Senhor diz para elas agora: venha, entra, veja aqui, confirma com seus olhos. Ele não está morto, ele está vivo. Agora faz um alvo, sai daqui e vai contar para os seus irmãos o que você está recebendo nessa noite. Conta para com aqueles que estão apegados somente em campanhas o que eles estão perdendo aqui hoje. Se estão buscando que Jesus opera só em dia de campanha, pois bem, pega mais uma vez o recado. A Bíblia fala que por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Lá em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem o quê? Que amam a Deus, independente da circunstância, meu querido. Eles que amam a Deus, independente do dia, da hora, independente do que estão vivendo, eles estão buscando o Senhor. E quando elas entram lá e contemplam aquilo que agora Jesus havia dito: veja, Ele não está mais aqui. Agora vão e contam aos seus discípulos o que vocês acabaram de ver. E mais, eis que quando elas saíram de encontro aonde os discípulos estavam, a revelação foi: e eu irei adiante de vocês. Isso é profundo. Eu irei diante de vocês, mas não irei aonde eles estão. Eu irei para Galiléia. Fazer o quê? Fazer o que muitos precisam ver. Aqui foi falado na noite de hoje. Enquanto eu e você estamos adorando, Jesus já está à frente, operando na minha e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que você saiba que Ele não tem limite. Ele opera independente de onde nós pensamos, aonde nós queremos. Se você vem buscar a Deus por uma causa, abre a mãozinha e entenda aí. Deus está dizendo para dizer: eu vou operar nessa causa e vou operar em outros lugares mais. Por quê? Por causa de duas pessoas que vêm buscar a mim nessa noite, diz o Senhor dos Exércitos. Agora preste atenção na pergunta que Ele me usou para fazer para você. Qual é o seu nível de adoração? Olha aqui o que está escrito na palavra. Verso de números 8. E saindo elas apressuradamente do sepulcro, com temor e com grande, Simone, o quê? Alegria. Elas saíram dali felizes. Aleluia. Correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Imagine os discípulos ali agora dentro de casa, posso assim dizer, com medo do que estava acontecendo lá fora. E agora vem duas mulheres dizer a eles: acabamos de vir de lá. Ele não está mais morto, Ele está ressurreto, Ele está vivo. Como é que pode ter acontecido isso? Olha, nós fomos lá, nós vimos, Ele falou conosco.
Isso é o que vai acontecer quando alguém sai daqui tomado pela vontade do Espírito Santo e sai contando as boas notícias. Portanto, Deus está nos usando nessa noite para dizer para a minha pessoa e para a sua pessoa: vão, leve as boas novas para aqueles que ainda estão duvidando de quem opera, em nome de Jesus Cristo. Olha para o texto bíblico, verso 9. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Aleluia. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Irmãos, consegue, irmãos, entrar nesse nível de intimidade? Consegue imaginar assim, irmãos? Jesus indo à frente e elas agora prontas para dar um recado às pessoas, encontram com ele, e é ele agora que olha para elas e diz: eu vos saúdo. Eu vos saúdo com a paz, eu vos saúdo shalom, eu vos trago a minha paz. E quando elas olham para ele agora, o que acontece? Diz a Bíblia que elas se lançam aos pés, elas o adoram, meu irmão, aleluia. Qual é o seu nível de adoração hoje que você pode manifestar para ele? Olha, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Imagina quem era Maria Madalena até uns dias atrás. Era uma pecadora como eu e você. Mas quando tem a vida transformada pelo poder da palavra, logo nós entendemos que o que nós éramos lá atrás não era para nós estarmos aqui, não era para você que está assistindo hoje essa live, pensando aí: eu não sou digno disso. Mas pega esse recado. Quando a palavra de Deus ela entra na nossa história, ela muda. Aonde está o pecado agora? O teu pecado é pequeno diante daquilo que Deus quer fazer na tua história. Maria Madalena, quando encontra com o mestre, e a palavra é: ele não está me acusando agora, ele está descendo sobre mim a paz dele, a salvação dele. Abre a tua mão aí, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está me dizendo para falar para ti: receba a saudação dele, independente do teu problema. Receba a saudação, receba a bênção, receba a presença dele, receba em nome de Jesus Cristo, aquele que pode mudar a tua história, em nome de Jesus. Ou melhor, aquele que já mudou a tua história e que pode mudar a circunstância no dia de hoje, em nome de Jesus. Veja que quando ambas se encontram com ele, o nível muda. Elas entram naquele processo de humilhação, se lançam aos pés do mestre, e ao se lançar aos pés dele, quando eu falo sobre a questão de adorar ao Senhor, quando eu levo para a questão dos estudos bíblicos aqui, quando eu falo sobre adoração, o que é adoração? Pega esse exemplo aqui. Elas não chegaram na presença do mestre depois de ouvir a saudação dizendo: resolva os meus problemas, ou resolva os nossos problemas. Por mais que nós temos problemas, não pense nisso, irmão. Se lance primeiro ao Senhor, base na palavra. Antes de pedir alguma coisa, entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que é um outro recado bíblico. Um irmão nosso, chamado Paulo de Tarso, pregando a igreja aos Filipenses, no capítulo 4, verso de número 12, ele diz: olha assim: sem estar abatido, sem padecer necessidade, sem ter fartura, sem ter abundância, mas em todas as coisas eu estou instruído. Instruído de qual forma? Eu sei que eu vou passar de situações difíceis, eu sei que eu vou ser açoitado, mas uma coisa por certo eu tenho: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente do que você esteja passando hoje, entenda em nome de Jesus Cristo, entenda que em nome de Jesus existe um Deus que está olhando para você agora e dizendo: independente do que você está vivendo, adora-me na dificuldade, adora-me na sorte, porque eu sou na mundo, eu estou te vendo, eu tenho poder para mudar a tua história no dia de hoje, mas passa no seu nível de adoração em nome de Jesus. Voltem com os olhos à Bíblia Sagrada. Depois de terem feito esse processo, essa adoração, verso 10, então Jesus disse-lhes: não temais. Pega a revelação aí. Não temam, irmãos. Não temam, irmãs, em nome de Jesus Cristo. Ide, dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá
me verão. Tradução diz, irmãos: não temas. Não tenha medo daqueles que outrora se levantam contra mim e contra a sua pessoa. Não tenha medo também dos ataques, seja eles psicológicos, psicossomáticos ou ataques espirituais. O Senhor, uma vez que confiou a obra dele na minha e na sua pessoa, não tenha medo. Vai, conte aos seus irmãos, para que eles vejam aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma mão erguida, por gentileza, para receber essa profecia. Na madrugada de hoje, enquanto eu estava me deslocando daqui para o trabalho, o Pai, conforme assim, me pregou aqui na noite de domingo passado, e assim nos usara também na noite do sábado, quando Ele me deu aquela visão sobre, além da visão, a ministração que a cooperadora tinha feito aqui, sobre o semeador. O Pai está colocando em tuas mãos agora uma semente, e essa uma única semente, que é sua, está no seu nome. É para que você saiba que essa semente é uma semente de bênção. Mas saiba em qual terra você vai plantar essa semente que Ele está colocando agora nas suas mãos, em nome de Jesus. Na madrugada de hoje Ele disse: meu servo, como tu és um semeador, eis que eu te dou uma semente. Saiba onde você vai semear. E quando então eu cheguei no meu local de trabalho, vidas que ali estavam, nos reunimos para orar ao Senhor. E logo uma pessoa que estava descamisada fora do ambiente de trabalho, o Senhor disse: vede, filho, alguém está clamando. E aí eu lembrei: se está clamando é porque então está necessitando. Abri o portão, quando eu me deparei com a situação, ele me pediu alguns alimentos. Eu falei: antes de entregar os alimentos, eu tenho uma semente para te dar. Quando eu coloquei nas mãos dele de uma forma espiritual, ele olhou para mim e disse: eu entendi, eu não quero nem pão, eu não quero água, eu não quero comida e não quero um abrigo. Pode me dar um abraço? Eu entendi o que ele precisava ali. Coloquei na mãozinha dele uma semente espiritual. E logo no abraçar ele disse: eu também sou o que você é. Eu falei: como assim? Eu também sou um servo de Deus, estou afastado. Veja, irmão, uma boa semente foi pregada em nome de Jesus Cristo no sábado à noite aqui. Então Deus está colocando nas tuas mãos agora uma boa semente. Saiba onde você vai plantar ela. Entenda que quando você plantar essa boa semente, se prepare pela grande colheita que você vai ter, uma vez que você obedecer o que Deus está mandando. Receba da bênção de Deus. Agora vão e conte aos seus irmãos o que o Senhor está fazendo na noite de hoje. O Jesus que você veio buscar, Ele não está morto, Ele está vivo. Ele continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Se tem pessoas que estão te dizendo: não adianta ir para a igreja, acabou as campanhas, Deus não vai fazer mais, pois perderam. Nessa noite você, além de receber a palavra, está recebendo uma palavra de bênção e uma semente de vitória que Deus está confiando sobre você. Que as palmas louvam e bendizem o nome daquele que vive e reina para Deus sempre, em nome de Jesus. Se coloca em pé em nome de Jesus Cristo. Se você pode, coloca a sua mão direita na direção onde está o seu coração agora. Você que está na live, se tiver pessoas agora nos hospitais, no Hospital Brasilândia, Hospital das Clínicas, Hospital Santa Casa de Misericórdia, Hospital Pirituba, Taipas, Cachoeirinha, Hospital também, manda aqui, nos assistindo agora, que Deus possa nos abençoar através dessa oração, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, o Senhor é o Deus que, meu Pai amado, ultrapassa barreiras agora. É o Deus que falou poderosamente, meu Deus, no sábado para com a minha pessoa, que falou comigo no domingo, falou comigo, Senhor, ontem, falou comigo anteontem, falou comigo hoje de madrugada, e agora nessa mensagem, Senhor. Pai amado, a mensagem é essa, meu Deus, que nesta noite quebrou barreiras. É o Senhor que está visitando o seu quadro clínico agora. É o Senhor que está nos usando agora, meu Pai, e liberou essa palavra para que possamos ir e contar, meu Deus, meu Pai amado, as maravilhas que o Senhor tem feito. Meu Deus, meu Pai amado, de princípio, Senhor,
Onde estão os nossos acusadores? Aquele que me acusava e que acusava você que está ouvindo e assistindo essa live, você que está aqui nessa noite, onde estão os teus acusadores? Uma vez que você teve um encontro verdadeiro com Emmanuel, Ele te absolveu da tua causa, está provando que aleluia. Uma vez que você se entregou para Ele, Ele te absolveu, Ele está te dizendo: a minha bênção está sobre ti, a minha palavra está sobre ti. Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Vá, anuncie sobre os céus acerca do que eu estou fazendo hoje. Você recebeu a semente da bênção, você recebeu a semente da bênção. Saiba onde você vai plantar a semente e se prepare para a grande colheita. E em nome de Jesus, meu Deus, eu repreendo todo inimigo que tem se levantado contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã. Caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você agora receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Aonde você está, você que está aqui, receba a bênção de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Que o Senhor nos conduza em segurança para você e da sua família, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, todos digam.